Eu sempre fui uma mulher calma, discreta, de fala mansa, daquelas que prefere ouvir do que interromper. Diziam que isso era uma virtude, tão educada, tão compreensiva, tão fácil de lidar. Por muito tempo, acreditei nisso. Achei que ceder era amar, que calar era proteger, que ser boa significava me anular um pouco, ou muito, dependendo da ocasião. Foi assim que conheci o Lucas. Ele era o oposto de mim. Falava alto, ria alto, chegava em qualquer lugar como se fosse o dono da sala. Tinha aquela presença que hipnotizava. Todo mundo o adorava. E quando ele se interessou por mim, logo por mim, tão invisível, achei que tinha tirado a sorte grande. Ele dizia que minha voz era suave como música, que meu jeito calmo equilibrava o fogo dele. E eu acreditei. Nos primeiros meses, tudo era encantador. Flores, surpresas, jantares. Ele me dizia que eu era especial, que ninguém o compreendia como eu. E eu me sentia vista, finalmente. Importante. Mas, aos poucos, as pequenas correções começaram a surgir. Você precisa falar mais firme. Por que você sempre abaixa a cabeça? Essa sua profissão de dar aula de música é bonitinha, mas não paga as contas. Você é muito sensível, tudo te magoa. Cada comentário vinha com um sorriso, um beijo na testa, um eu só quero te ajudar a crescer. E eu, boba, vi aquilo como cuidado. Amor. Comecei a mudar. Troquei minhas roupas, larguei meus pequenos alunos de canto, parei de cantar em público. Até meus amigos mais antigos eu fui deixando de lado, porque Lucas dizia que eles não pensavam como a gente. E foi assim que o silêncio cresceu dentro de mim. Um silêncio confortável, disfarçado de harmonia. Mas era um silêncio frio, solitário, e meu. Quando percebi, já estava noiva. Ele escolheu a data, o local, o fotógrafo. Eu sorria nas fotos, mas por dentro não me reconhecia mais. O brilho que um dia existiu em mim havia sido domado. E o pior, eu permiti. Eu entreguei minha voz de bandeja, achando que assim ele me amaria mais. Hoje, olhando para trás, entendo que não entendia antes. Achei que silêncio era amor. Achei que obediência era lealdade. Mas, na verdade, era só o som da minha identidade sendo engolida por um relacionamento onde só um tinha o direito de falar. E não era eu. Era uma noite iluminada, cheia de luzes penduradas em árvores e sorrisos ensaiados. Lucas tinha organizado um jantar com amigos e familiares num restaurante ao ar livre. Disse que queria celebrar nós dois. Eu fui sem saber o que me esperava. Já estava acostumada com suas surpresas controladas, mas não fazia ideia do que estava por vir. Depois da sobremesa, ele levantou-se e pegou o microfone. Hoje, eu quero fazer a pergunta mais importante da minha vida. O burburinho cessou. Todos olharam para mim. Meu coração começou a acelerar, mas não de emoção, de pânico disfarçado. Lucas se ajoelhou, tirou uma caixinha de veludo do bolso e abriu, revelando um anel cintilante demais para o momento em que eu me sentia cada vez menor. Quer casar comigo? O mundo parou. Todos aplaudiram, sorriram, alguns já choravam. Júlia, minha melhor amiga desde a adolescência, estava a poucos metros, com as mãos no peito e um sorriso largo. Mas havia algo em seu olhar. Algo desconfortável, rápido demais, como se fosse culpa. Ou vergonha. Eu sorri de volta, mecanicamente. E disse sim. As pessoas gritaram, levantaram taças, flashes estouraram. Lucas me abraçou forte, beijou minha testa, e cochichou. Agora, sim, você é minha. A frase deveria ter me aquecido. Mas senti um calafrio. Naquela noite, eu fui a noiva perfeita. Sorridente, elegante, silenciosa. Mas por dentro, uma rachadura profunda havia se aberto. E ninguém percebeu. Nem Lucas. Nem minha família. Nem Júlia. A verdade é que, quando ele me colocou aquele anel no dedo, não senti felicidade. Senti anestesia. Como se uma parte de mim tivesse sido selada para sempre dentro de uma caixinha de veludo, junto com tudo que um dia sonhei ser. Naquele momento, eu disse sim com a boca. Mas meu coração gritou não, e ninguém ouviu. Quando penso em tudo que perdi, não foi o tempo. Não foi a carreira. Nem mesmo os amigos. Foi a minha voz.
E não falo apenas da voz literal, aquela que cantava nos pequenos palcos, que dava aula para crianças nas manhãs de terça. Falo da minha essência, da minha coragem, da minha verdade. Tudo começou com uma frase simples, dita entre risos, numa noite comum. Amor, sua voz é afinada, mas não tem potência para palco. É mais para cantar no chuveiro mesmo, né? Na hora, ri junto. Achei que fosse uma brincadeira. Mas ele repetiu. Outras vezes. Com outras palavras. Música é bonita, mas não é futuro. Você quer viver de aulinha de canto a vida toda? Esses seus vídeos no Instagram são meio vergonhosos, sabia? Aos poucos, fui parando. Primeiro deixei de postar. Depois, recusei convites para cantar em eventos. E por fim, larguei meus alunos. Ele dizia que era o melhor, que aquele colégio novo que ele arranjaria para mim, como coordenadora, seria mais digno. Você vai ter plano de saúde, salário fixo. É para isso que você estudou, não é? A palavra digno pesou em mim por dias. Eu já não via mais meus antigos colegas da faculdade. Lucas dizia que eles eram infantis, que só queriam saber de arte e boemia. Inclusive, ele sugeriu que eu me afastasse de Júlia. Amiga demais, perto demais. Ela tem inveja da sua vida com um homem como eu. E eu, acreditei. Me afastei. Foi um processo lento, silencioso, quase imperceptível. Quando percebi, meus finais de semana eram moldados por ele. Meus gostos, adaptados aos dele. Minhas opiniões, filtradas para não contrariá-lo. Comecei a me desculpar por sentir demais. A pedir perdão por falar o que pensava. E quando ele perguntava se eu estava bem, eu respondia: claro, tudo ótimo. Mas não estava. Porque eu já não cantava. Já não sonhava. Já não escrevia nada nos meus cadernos antigos. Aqueles cheios de letras de músicas que um dia imaginei mostrar ao mundo. Eu havia me tornado o que ele queria. Uma mulher moldada, domesticada, apagada. Um eco da vontade dele. E ninguém notou o quanto isso doía. Porque, do lado de fora, eu parecia feliz. Mas por dentro, minha voz gritava. E só eu ouvia. Era uma manhã comum. Lucas havia saído para correr, como sempre fazia aos domingos. Eu estava no sofá, tentando terminar uma lista de tarefas do casamento que ele havia imposto com prazo curto. Flores, buffet, número de convidados. O celular dele vibrou em cima da mesa. 1, 2, 3 vezes. Curioso. Era raro ele esquecer o celular em casa. O nome que apareceu na tela me fez gelar. Júlia. Aquela notificação apareceu como um sussurro desconfortável. Um alerta silencioso. Quer vir hoje? Ela ainda tá dormindo RS. Meu peito apertou. Minhas mãos suaram. E antes que minha razão tivesse tempo de gritar não faça isso, meus dedos já tinham desbloqueado o telefone. Ele não trocava a senha há meses. Eu sabia o código de cor. Abri a conversa. O coração, antes ansioso, virou pedra. Mensagens. Muitas. Intensas. Você é meu segredo mais precioso. Ela não entende metade do que eu sinto quando estou com você. Ela é sortuda por ter o anel, mas nós dois sabemos quem realmente importa. Ontem, quando você saiu, ainda sentia seu perfume no meu lençol. As palavras pareciam engolir o ar ao meu redor. Cada frase era uma punhalada nova. Uma nova cicatriz. Eu lia e relia, como se meu cérebro não quisesse aceitar. Júlia! A mesma amiga que me ajudou a escolher o vestido. Que segurou minha mão quando fiquei nervosa com o orçamento do casamento. Que me olhou nos olhos e disse: se você tiver medo, respira fundo. Lucas te ama. E eu tô aqui com você. Ela estava com ele o tempo todo. O mundo girava, mas eu estava paralisada. Sentei no chão da sala, celular na mão, olhos fixos na tela. Comecei a tremer. Não de frio. De desespero. De raiva. De vergonha. Me senti burra. Ingênua. Vazia. Por quanto tempo isso acontecia? Desde quando ele me enganava? Desde quando ela sorria para mim com veneno nos olhos? Comecei a chorar. E era um choro diferente. Não aquele que implora por consolo. Era um choro silencioso, cansado,
como se finalmente tudo tivesse desmoronado, e eu estivesse ali, sozinha, entre os escombros da minha própria vida. A verdade é que eu não perdi apenas um noivo. Eu perdi a minha melhor amiga. Perdi o pouco que restava da mulher que eu fui um dia. E naquele momento, entre lágrimas e incredulidade, uma voz muito antiga sussurrou dentro de mim. Fraca, mas viva. Acabou. O jantar de ensaio aconteceu numa sexta-feira, num restaurante elegante reservado só para os convidados mais íntimos. Era para ser um momento de alegria, de celebração antes do grande dia. Mas para mim, foi como caminhar em um velório, o meu. Eu não disse nada. Eu apenas observei. Lucas, como sempre, ocupava o centro de tudo. Sua risada era alta, exagerada. Brincava com os padrinhos, fazia piadas com o garçom, contava histórias como se estivesse em um palco. E todos riam. Todos aplaudiam. Todos o admiravam. Inclusive ela. Júlia estava lá, linda como sempre, vestindo um vestido vermelho que chamava atenção, propositalmente. Sentou-se próxima demais dele. Tocava seu braço ao rir. Inclinava-se quando ele falava, como se cada palavra fosse sagrada. Tudo sutil. Tudo disfarçado sob a desculpa do entrosamento entre amigos. E ele não a impedia. Ninguém parecia notar. Mas eu via tudo. Cada olhar rápido demais. Cada sorriso cúmplice. Cada gesto com intenções escondidas. Eu sabia. E eles sabiam que eu sabia. O estômago embrulhado. A comida no prato ficou intocada. As conversas ao meu redor ecoavam como ruídos longes demais. Eu estava ali, mas não pertencia mais àquele lugar. Aquela mesa. Aquela história. Em certo momento, fui ao banheiro. Tranquei a porta e me encarei no espelho. O que vi me cortou por dentro. Cabelos perfeitamente arrumados. Maquiagem impecável. Um sorriso ensaiado preso no canto dos lábios. Mas os olhos, vazios. Ali, naquele reflexo, não vi a mulher que cantava na varanda com os pés descalços. Nem a que sonhava dar aulas em comunidades carentes. Levar arte onde ninguém levava. Nem a que escrevia versos apaixonados no caderno escondido no armário. Vi uma sombra. Uma estranha vestida de noiva. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti saudade de mim. Uma saudade que doeu mais do que a traição. Saudade da mulher que existia antes de Lucas. Antes do controle. Antes do silêncio. Ali, naquele banheiro frio, com as mãos trêmulas apoiadas na pia, percebi. Eu não queria aquele casamento. Não daquele jeito. Não com aquela mentira. E talvez, só talvez, ainda houvesse tempo de me salvar de vez. O salão estava cheio. As últimas provas de vestido, os retoques da decoração, os ajustes finais. Todos falavam ao mesmo tempo, num frenesi típico da véspera de casamento. Mas para mim, tudo estava em silêncio. Um silêncio diferente. Não o da submissão, mas o da decisão. Entrei com o vestido branco nas mãos. Não o vestia. Apenas o segurava. Lucas estava rindo com os organizadores, passando instruções como se fosse o maestro de uma orquestra que ele mesmo compôs. Quando me viu, abriu os braços, todo performático. Amor, vem ver como tá ficando. Amanhã vai ser o dia mais lindo da nossa vida. Aproximei-me em silêncio. Olhei nos olhos dele e percebi algo novo. Ele não me via. Não de verdade. Via apenas a mulher que ele moldou. A mulher calada. A mulher dele. Mas eu não era mais essa mulher. Respirei fundo. Tirei o anel do dedo. A aliança que por tanto tempo simbolizou promessa. Mas agora só representava prisão. Lucas, disse firme, com a voz que ele tentou apagar tantas vezes. Eu não vou me casar com você. Ele riu, desconcertado, achando que fosse uma piada. Que é isso, amor? Tá nervosa? Estendi a mão e coloquei o anel sobre a mesa. O silêncio caiu como um raio. As pessoas ao redor pararam de andar, de falar, de respirar. Júlia, parada no canto, empalideceu. Você pode continuar mentindo para todos aqui, Lucas. Pode continuar fingindo. Mas eu cansei de fingir comigo mesma. Ele deu um passo à frente, nervoso. Você tá surtando? É isso. Foi então que eu disse. Pela primeira vez,
sem tremor na voz. Sem pedir desculpas por existir. Prefiro estar sozinha com a minha verdade do que casada no teu silêncio. Por um instante, ninguém soube o que fazer. Mas eu sabia. Coloquei o vestido sobre uma cadeira, virei as costas e caminhei para fora. Não corri. Não chorei. Cada passo era uma libertação. E quando a porta se fechou atrás de mim, senti pela primeira vez em muito tempo que minha voz voltava a me pertencer. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Depois de sair do salão, fui direto para a casa da minha tia, que me recebeu sem perguntas. Só me deu uma xícara de chá e disse: "Quando você estiver pronta para falar, eu estou aqui." Mas eu não queria falar. Queria apenas respirar. Na semana seguinte, aluguei um pequeno apartamento de 1 quarto. Modesto, antigo, mas com janelas grandes e uma varanda onde o sol batia de manhã. Eu mesma limpei cada canto. Doei metade das roupas que usava com Lucas. Deletei as fotos. Silenciei os contatos. E ali, no silêncio daquele novo começo, comecei a me ouvir de novo. Voltei a dar aulas de música numa escola de bairro. No começo, foi estranho. A voz tremia, as mãos hesitavam. Mas as crianças me olhavam com brilho nos olhos. Elas não me pediam perfeição. Só queriam cantar. E eu cantei com elas. Nas noites de sexta-feira, levava meu violão para cafés pequenos. Comecei a cantar de novo, só para mim. Sem palco, sem aplausos forçados, sem ninguém me dizendo que minha voz era fraca demais. Cantei músicas que escrevi anos atrás, escondida em cadernos que Lucas jamais viu. Cantei sobre liberdade, sobre saudade, sobre reencontro. E, aos poucos, percebi. O público escutava. Alguns choravam. Outros gravavam no celular. Mas ninguém me pedia para ser diferente do que eu era. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Um vídeo meu cantando foi postado no TikTok por uma garota desconhecida. Era só um trecho de 30 segundos. Minha voz, crua, sem edição. A legenda dizia: "Essa mulher tem algo na alma." Naquela noite, meu celular não parava de vibrar. O vídeo viralizou. Milhares de curtidas. Comentários dizendo: "Isso me tocou, essa música me curou. Quem é ela?" Pela primeira vez, eu era ouvida, por quem eu realmente era, não pelo que esperavam de mim. Poucos dias depois, recebi uma mensagem. Era da Júlia. "Por favor, me perdoa. Eu destruí tudo. Você era minha irmã. Eu não sei o que deu em mim." Li a mensagem em silêncio. Não chorei. Não senti raiva. Apenas, nada. Porque ela já não tinha mais espaço dentro de mim. Nem ela, nem Lucas, nem o passado. Não respondi. E não responderia. Minha vida, agora, era outra. Uma vez, alguém me disse que certas dores vêm para nos quebrar. Mas hoje, eu sei. Algumas dores vêm para nos reconstruir. E eu, estava renascendo. Não mais como a noiva perfeita, mas como a mulher que, enfim, tinha reencontrado a própria voz. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: ela se vingou? Ele sofreu? Ela teve o final feliz? E eu entendo. Porque por muito tempo, eu também quis isso. Justiça, dor, alguma reviravolta cinematográfica. Mas o que eu descobri é que nem toda vingança precisa de gritos. Algumas vêm em forma de silêncio, de presença, de renascimento. Sim, a dor foi real. Sim, me destruiu por dentro. Sim, por dias, talvez semanas, eu me senti quebrada, como se tivesse me perdido para sempre. Mas não me perdi. Eu estava só, adormecida. Quando devolvi aquele anel, as pessoas acharam que eu estava terminando um relacionamento. Mas a verdade é que eu estava recomeçando uma vida. A minha. Lucas me tirou muita coisa. Me afastou da minha música. Me afastou dos meus amigos. Me afastou até de mim mesma. Mas sabe o que ele não conseguiu tirar? A minha essência. Ela ficou ali, quieta, esperando o momento de florescer de novo. Hoje, quando me vejo em vídeos cantando, ou quando recebo mensagens de desconhecidos dizendo sua música me salvou de um dia difícil, eu não penso nele. Nem na Júlia. Nem no que perdi. Penso no que construí.
Penso em cada passo que dei, sozinha, com medo, mas com coragem. Penso na mulher que nasceu do meio dos escombros. E não, eu não quero mais vingança. Quero liberdade. Quero dormir com a consciência tranquila. Quero acordar sabendo que sou fiel a mim mesma. Quero olhar no espelho e reconhecer a mulher que me olha de volta. Se você está lendo isso e se sente pequena, calada, invisível, eu te entendo. De verdade. Mas quero te lembrar de algo. Você não precisa gritar para ser ouvida. Você só precisa parar de se silenciar. Eu não sou uma heroína. Nem uma vítima eterna. Sou uma mulher comum que escolheu não aceitar menos do que merece. E você pode fazer o mesmo. Eu não apenas deixei um homem. Eu me reconquistei. Ele tentou apagar minha voz. Mas eu a tomei de volta. E dessa vez, ela ecoa mais alto do que nunca.